Olá, gente. Eu sou a Aline. A gente vai estar retomando, né, mais uma aula sobre ortografia do cursinho Vem Pra Unir. E a gente parou na parte da ortografia em que a gente estava trabalhando o hífen. Quando a gente não utilizar o hífen nas palavras, em algumas circunstâncias. E aí hoje a gente vai ver quanto a gente deve usar o hífen. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula de ortografia, que é a terceira aula. O uso do hífen permanece. Então, a gente vai tratar... anteriormente, a gente tratou quando o hífen, em dadas situações, ele não deve ser utilizados. E aqui eu vou trazer... E também em situações que eles devem ser utilizados. E aqui eu vou trazer exemplos de quando o hífen deve ser usado nas palavras. Em palavras formadas pelos prefixos ex, vice e solto. E a gente percebe que vai existir a permanência do hífen ex-marido, vice-presidente e solto mestre. Então, a permanência do hífen vai existir nessas palavras que têm o prefixo ex, vice e solto. Em palavras também formadas com o prefixo pré, pro e pós, mas a palavra que tem o próprio significado, porque pré, pro e pós não tem um significado sozinho, mas quando é colocado junto com outro radical, é formulado um novo significado e uma nova palavra que tem um significado próprio dela. Por exemplo, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação. Então, vai permanecer o hífen nessas circunstâncias do pré, pró e pós, como a gente percebe nos exemplos que eu acabei de mencionar. E também vai permanecer em palavras formadas por além, aquém, recém e sem. Os exemplos vai ser lá, mar, além, fronteiras, aquém, oceano, recém-nascidos, recém-casados, sem número e sem teto. Então, as palavras que são formadas por além, aquém, recém e sem vão permanecer a utilização do hífen. E aí o segundo elemento começa com uma vogal igual a que termina o primeiro elemento, ou o prefixo. Então, quando acontece que o segundo elemento começa com uma vogal igual a que termina o primeiro elemento, ou também pode ser até um prefixo, a gente faz uso de hífen. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas está permanecendo o exemplo, né? Micro-ondas começa com uma vogal, ou termina com uma vogal e inicia o segundo elemento com uma vogal e forma micro-ondas com essa utilização desse hífen. Auto-observação, semi-interno. E a gente sempre tem uma exceçãozinha, como o prefixo co. O hífen é dispensado tal como cooperante, então quando a gente tem esse prefixo co, o hífen ele vai ser dispensado dessa regra, dessa permanência da utilização desse hífen. Como exemplo que deu cooperante. Além disso, a gente também vai fazer o uso do hífen na definição prefixal, ou seja, o hífen vai sempre estar na segunda palavra com a mesma letra. Por exemplo, realmente a gente viu anteriormente, micro-organismo. O a vogal, final do primeiro elemento termina em o. E o segundo elemento também se inicia com o. Então, é um encontro de duas vogais com uma mesma letra. Entendeu? O O e o. Então, a gente permanece a utilização desse hífen na derivação prefixal. Micro-ondas, micro-organismo, contra-ataque, contra-atacante. Vocês percebem contra-atacante. No primeiro elemento, o final dele se usa uma vogal A. E no início da segundo elemento, usa-se a palavra A novamente, essa vogal A novamente. Então, o que acontece? Utiliza-se o hífen para estar separando essas duas vogais. E também em consoantes iguais. Por exemplo, quando o prefixo ele terminar com consoante, e se a segunda palavra, o elemento, começa com a mesma palavra, utiliza-se o hífen. Um bom exemplo disso é a palavra interregional. No caso, o prefixo inter
Sempre relembro, prefixo vai sempre vir antes do radical para formar um novo significado. No caso, o prefixo inter termina com R. E a palavra regional também ela começa com R. Então, a gente percebe que, como são consoantes iguais, vai ter uma separação do hífen. Como ficaria a palavra inter, o hífen regional. Por isso, é obrigatória a utilização do hífen entre elas, porque vai ter duas consoantes iguais, tanto no término do primeiro elemento quanto no começo do segundo elemento. Então, vai se utilizar, igual quando a gente falou sobre a vogal. Micro-ondas, o O termina com uma vogal O no primeiro elemento e no segundo elemento ele se inicia com uma vogal O. Então, o que acontece é necessária a utilização desse hífen, assim como acontece nas consoantes que forem iguais. Então, utiliza-se esse hífen para estar fazendo essa diferenciação. E aí a gente também tem mais exemplos dessas regras, né, que é interracial, subbibliotecário, super resistente e super romântico. Então a gente percebe, né, inter é o prefixo que termina com uma consoante R e que no segundo elemento se inicia com uma consoante R. Por isso existe a necessidade de ter um hífen. Lembre-se que nos demais casos onde as consoantes não são iguais, não se utiliza o hífen. Por exemplo, hipermercado, intermunicipal e superproteção. Então, não existe a necessidade de usar o hífen, já que não são consoantes iguais. Apenas quando seu primeiro elemento termina-se com uma consoante igual ao segundo elemento, que se inicia com uma consoante igual, a gente faz o uso desse hífen. Mas caso não, a gente permanece sem hífen, como está mostrando. O hipermercado termina com o primeiro elemento R, que não é igual ao segundo elemento que se inicia, que é o M. Então, não existe essa necessidade. E a gente vai falar de algumas palavras que anteriormente eram formadas e compostas pela adição de duas ou mais, mas ficaram tão comuns na nossa língua portuguesa e com a cor ortográfica definiu que elas não devem mais ser escritas com hífen, ou seja, ela não se usa mais hífen em palavras que perderam a noção de composição. Antigamente utilizava-se, mas como a gente normalizou o uso dessas palavras, não existe uma necessidade. Por exemplo, girassol. Gira era separado por gira e sol. Hoje, com a nova ortografia, acaba se não usando. Manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, Madre Silva, não se utiliza mais o hífen, porque acabou mesclando na língua portuguesa e a gente não vê mais essa necessidade dessa utilização desse hífen. E aí a gente vai retomando alguns conceitos. A gente apresentou a ideia da utilização do hífen e das regras ortográficas que veio com a nova ortografia, né, que a gente mencionou, e fala um pouco sobre a importância dela, né, sempre pontuo a importância de uma norma culta e uma nova no nosso cotidiano. Então, a ortografia vai auxiliar nesse processo de aquisição da língua portuguesa, é necessária também, por conta de uma padronização da comunicação das pessoas falantes da língua portuguesa. Eu vou retomar alguns conceitos que a gente trabalhou anteriormente, que é a questão da acentuação. Como a gente terminou de falar sobre o hífen, e como tem muitas ainda exceções e regras sobre o hífen, não vai estar para trabalhar todas elas. Mas a gente vai estar trabalhando as que foram essenciais, todas são, mas assim, é que a gente usa mais. E aí eu vou retomar alguns conceitos que talvez não tenham ficado claros, ou talvez exista essa necessidade de retomar, porque sempre é importante estar revisando. Na língua portuguesa, existem 3 tipos de acento: o acento agudo, o grave e o circunflexo. E quando a gente fala da acentuação, dessa nova padrão, a gente também tem que saber identificar quais são esses acentos. E a utilização mais frequente são desses 3 acentos: o agudo, o grave e o circunflexo. A gente percebe que o agudo, o grave, tem uma diferença na sua posição. Por isso que é importante a gente se atentar ao conceito da utilização desses acentos, para a gente não estar cometendo erro. E aí, nisso,
dentro dessa acentuação, a gente vai ter o quê? Uma sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Nem todas as palavras são pronunciadas da mesma forma. Observe as palavras sólido e poderoso. Você vai perceber que pronunciamos as palavras só e R, Ró com mais intensidade. Vamos lá. Ou a gente vai falar sólido, sólido. E a gente percebe que esse só, ele é pronunciado com uma intensidade maior. Então, ela seria o quê? Uma sílaba tônica. Por quê? Porque ela vai ser pronunciada de uma forma mais forte, com mais intensidade. E a gente também tem o Ró, que é o de poderoso. Poderoso, ro. A gente sente que a gente que tá pronunciando ela mais forte. Então, a sílaba tônica vai ser o quê? Vão ser sílabas que a gente pronuncia com mais força, mais intensidade. Quando a gente está falando, a gente acaba percebendo. Se a gente observar a nossa própria sonoridade, a gente vai perceber qual seria a sílaba tônica de uma palavra. No caso, como a gente identificou, do sólido e do poderoso. Chamamos essas sílabas que sobressaem as demais de tônica. As sílabas restantes são conhecidas como átonas. Então, essas sílabas que vão ter uma força maior na sua pronunciação são chamadas de tônicas e as sílabas restantes são conhecidas como átonas. Então, é importante pontuar quais são essas sílabas tônicas que são acentuadas segundo a nova ortografia em algumas circunstâncias. As sílabas tônicas são classificadas como? Então, a gente tem 3 tipos e a gente sempre estava falando sobre a acentuação nesses 3 tipos de sílabas tônicas. A gente vai ter oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas o que elas são? A oxítona é a última sílaba da palavra, é a sílaba tônica. Então, a gente já sabe o que é uma sílaba tônica, a gente falou anteriormente. Então, a gente vai, a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Material, principal, café. É mais fácil identificar as sílabas tônicas quando elas estão acentuadas, porque quando elas estão acentuadas, a gente sabe em qual classificação elas vão estar, se é oxítono, se é paroxítonas ou paroxítonas, mas nem todas estão acentuadas, então é importante a gente entender a sonoridade dessas palavras e tá compreendendo quais seriam essas palavras tônicas dentro de uma palavra que não tem acentuação para essa identificação, porque nem todas vão ter. E a paroxítonas é a penúltima sílaba da palavra, é a sílaba tônica. Poderoso, lembra que a gente acabou de falar sobre poderoso? Esse ro, é o que? É uma paroxítona, é uma penúltima sílaba da palavra. E vai ser uma sílaba tônica. Então, a gente percebe que tem oxítona, que é a última. Se a gente pegar a palavra poderoso, vamos supor, o so é oxítona, porque o que é a última palavra dessa palavra? Tipo assim, a última palavra é a última sílaba dessa palavra. E a gente percebe que so seria oxítona, mas só se ela tivesse uma sílaba tônica, e não é. No caso, poderoso vai ser RO, que vai ser essa sílaba tônica. Então, a gente vai ter que prestar atenção nessa separação, nessa divisão das sílabas tônicas. E a gente tem a proparoxítonas, a penúltima, antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Sólida, felicíssimo. Sólida, só. Você percebe-se que tem uma situação e a gente pode identificar por essa acentuação só. Esse só, ele tem uma pronunciação mais forte. Então, a proparoxítona, a antepenúltima sílaba da palavra, mas a sílaba tônica. E felicíssimo também. Então, é importante a gente entender essa diferenciação e essa classificação dessas sílabas tônicas para a gente estar compreendendo como seria essa acentuação, essa ortografia, que a gente também falou anteriormente, que acaba perdendo alguns e outros que se incorporam na nossa língua. Vou estar retomando alguns desses exemplos apenas. No caso do novo acordo ortográfico, de cotongos abertos, e oi, que a gente falou anteriormente, perdem o acento em palavras paroxítonas. A gente acabou de falar quais são as palavras paroxítonas. E aí, exemplo, como era assembleia, plateia, ideia,
hebreia, boia, paranoia, jiboia e heróico. Vocês percebem que todas estão acentuadas. Só que com o novo acordo ortográfico, essa acentuação caiu. Nesses ditongos abertos de e e oi. Assembleia, plateia, ideia, hebreia, boia, paranoia, jiboia e heróico. E a gente percebe que aqui, como eu sempre disse, a gente percebe que perde essa acentuação, mas se mantém a pronunciação da palavra igualmente. Então, essa perca dessa acento acaba que não afeta tanto essa pronunciação, mas assim, de acordo com o novo acordo ortográfico, existe uma necessidade de tirá-lo. E que seria o ditongo? O ditongo vai ser encontro de duas vogais, como eu também falei nas aulas anteriores, encontros vocálicos, que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa voz só de emissão. E a gente sempre vai ter exceções em algumas regras. São grafados ditongos abertos em palavras oxítonas. A gente acabou de falar que são oxítonos, terminados em eis, ois e eus. E aí a gente vê anéis, patéis, fiéis, papéis, céu, chapéu, ilhéus, véu, corréu, flexão de correr, corréis, e herói, de heróis. Então a gente vai ter o que? O ditongo, ele vai aberto, ele vai continuar nessas palavras oxítonas terminadas em es, em os. E aí a gente tem uns exemplos aqui, né, de como que permanece. É bom a gente se atentar a essas exceções, porque acaba que a gente pega uma regra do geral e não se atenta à exceção, ou numa prova, ou numa escrita também. É importante sempre se atentar nessa questão da exceção. Acima de tudo, compreender o conceito do que seria essa ortografia e como que esse novo acordo ortográfico modificou alguma estrutura das palavras, ou a perca de um acento, ou a introdução de um hífen, ou perca de um hífen, para a gente estar de acordo com a nova ortografia, né? E aí também, retomando, os hiatos, o e não recebem mais acentos, como eu também falei um pouquinho mais nas aulas anteriores, como era enjoo, perdoo, cou, abençoo, vou, creem, deem, leem, vem, descreem, releem, revém. Aí você percebe que todos os hiatos que se encontram com o, e, de creem, tá com acento. Esse acento circunflexo. Só que a gente percebe que acontece com o novo acordo ortográfico, perde-se essa acentuação, só que a permanência da pronúncia continua. Enjoo, perdoo, gol, abençoo, vou, creem, dei, leem, vei, descreem, releem e revém. Então, esse novo acordo ortográfico percebeu que não existe essa necessidade dessa acentuação. Mas o que seria o hiato? O hiato vai ser encontro de dois sons vocálicos, cujas vogais são separadas na divisão das sílabas. E aí, a gente percebe que vai ser o quê? Dois encontros vocálicos de duas vogais. No caso, a gente percebe aqui que o e são duas vogais. E como exige uma repetição nessa estrutura dessas palavras, vai ser o encontro de dois sons vocálicos. Só que a gente vai ter exceções. Os verbos ter e vir continuam recebendo acento circunflexo nos plurais. Eles têm e eles vêm, como eu disse na aula anterior. A gente vai ter que essa permanência para quê? Para que esse acento circunflexo seja utilizado como acento diferencial, para que a gente saiba diferenciar do singular para o plural. Então, esses tem com circunflexo permanece para a gente entender que aquela frase é no plural, mas como eu sempre disse, o contexto também entrega, caso não tenha esse acento, a grafia está incorreta, porque é necessário usar. E aí a gente também tem um novo acordo ortográfico com as palavras homografadas.
O que seriam essas palavras? Que não vão receber mais o acento diferencial. Por quê? A gente também até trabalhou sobre isso. Como era para, era um verbo com acentuação, pela é um substantivo e verbo com acentuação, e esse acento diferencial, pelo substantivo com acento circunflexo, pera também continua com substantivo, pera com substantivo e polo substantivo permanece acentuação. Só que como é que fica depois? Com a nova acordo ortográfico é retirado esse acentuação para, pela, pelo, e a gente percebe que não se perde a classificação verbal ou classificação gramatical dessa palavra, mas se perde apenas esse acento, que não existe necessidade de se utilizar. E que seriam essas palavras homógrafas? São palavras que a gente escreve da mesma forma, só que vão ter significados distintos, e às vezes a gente pode até pronunciar da mesma forma, mas vão ter significados diferentes. Por exemplo, como eu tinha no anterior, forma e forma. São palavras que possuem significados dependendo do contexto diferentes, mas que às vezes podem conter uma grafia iguais ou não. Então a gente tem que partir do contextualizar aquela frase, para a gente saber se vai ser no singular, no plural, se vai ter essa acentuação ou não vai ter, se a gente tem que entender se é um ditongo que termina em ei, se existe necessidade de ter um encontro de uma consoante com o primeiro elemento, ou uma consoante sem o primeiro elemento, para a gente usar o hífen ou não. Então é bom utilizar essas regras, ler, entender, mas também praticar essas regras. Por quê? Porque a partir do momento que você só assiste e você, entendi, mas quando for na hora da prática, na hora da prova ou na hora da escrita mesmo, percebe-se que talvez você não compreendeu tanto, porque a prática das atividades, de revisão sempre está importante. E a gente vai ter uma exceção também. O acento diferencial continua nos verbos poder, da terceira pessoa do imperfeito indicativo, de pode, e por para diferenciar a preposição. Por, então, como eu tinha dito, né, vai existir essa diferenciação desse acento, vai se utilizar por quê? Porque existe a necessidade de fazer uma diferenciação do por como verbo e o por como preposição. Então vai existir essa necessidade dessas diferenciações. E aí a gente também tem o novo acordo ortográfico, que retoma novamente, não recebe mais acento no i ou no u tônico em paroxítonas, como a gente já sabe o que significa paroxítonas. Quando precisa de ditongo, já sabemos que é ditongo que a gente acabou de falar, e como ficava e como era. Feiura. Aí a gente percebe que a diferenciação e a perca desse acento não vai modificar a pronunciação dessas palavras. E aí, retomando também ao novo acordo ortográfico, a junção no nosso alfabeto do K, Y, que foi utilizadas, que não eram complementadas no nosso alfabeto, mas foi colocado. E também a nossa trema, lembra que a nossa trema, na nossa primeira aula, também trouxe um pouquinho pra gente estar relembrando. Não existe mais trema, exceto em nomes próprios e seus derivados, que são da língua inglesa. E aí, como era consequência, tinha trema, 50 tinha trema, frequência tinha trema. Por que existia essa trema? Pra gente estar identificando o U, pra gente estar pronunciando esse U nessas palavras. Consequência, 50, frequência, quente, pinguim, tranquilo, linguiça. Hoje em dia não existe essa necessidade de utilizar essa trema por conta de que a pronunciação, segundo o acordo ortográfico, não existe essa necessidade de estar identificando. Então, modificou simplesmente a perda da trema, mas a pronunciação continua mesmo. E aí é que eu apresento alguns dessa mudança desse novo acordo ortográfico. Tem algumas a mais, como eu disse, é um trabalho intenso e você tem que compreender o conceito, porque apresentar as regras e exceções vai ter
ter um trabalho de revisão, de compreender essa conceituação também. Então, a gente termina por aqui sobre esse tema do novo acordo ortográfico, dessa ortografia, que existe uma necessidade, dependendo do contexto, como eu sempre falo, e que você fosse utilizar no contexto que estamos trabalhando na questão da redação, de uma produção de uma redação que necessita de uma regra normativa, a gente tem que entender a acentuação necessária e como que esse novo acordo ortográfico pode afetar a sua escrita. Então, perceber que não utiliza-se uma extrema, não só em palavras que são derivadas da língua inglesa, dependendo das circunstâncias, retira o hífen ou coloca o hífen, e essa acentuação dessas paroxítonos, oxítonos e proparoxítonos, para a gente estar acentuando, estar de acordo com a regra gramatical, que é baseado, querendo ou não, na redação, que depende uma ortografia, como posso dizer, padrão. Então, pelo menos assim, em relação ao acordo ortográfico, tá finalizando nossa aula sobre, né? A gente teremos mais algumas aulas pela frente, trabalhando sobre a questão da redação, de como a gente pode estar desenvolvendo, né? Então, mas por hoje é só. Muito obrigada.